Quando uma pessoa quer ingressar no mercado financeiro, é óbvio que ela vai procurar influencers que falam sobre esse tema. E é claro que falando sobre mercado financeiro, não tem como não conhecer Luiz Barsi, afinal, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Agora, uma grande questão é por que o Barsi não investe em fundos de investimento imobiliário, esses que são um dos investimentos mais recomendados pelos investidores. Para entender isso, você precisa observar, analisar a ótica do Luiz Barsi sobre os maiores comentários desses ativos. E é sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Então roda a vinheta e bora pro conteúdo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você é novo no canal, não convido você a se inscrever agora. O que eu quero é que você assista esse vídeo até o final e se ao longo desse vídeo você gostar do conteúdo, aprender alguma coisa, aí sim eu quero que você deixe seu joinha, se inscreve no canal e não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui 2 vezes na semana. Então vamos lá. O primeiro grande argumento que os influencers usam para falar sobre investir em fundos de investimento imobiliário é que investir nos fundos de investimento imobiliário é mais fácil do que investir em ações. Essa, com certeza, é uma das frases mais faladas pelos influencers de finanças. Mas segundo o Barsi, isso não passa de uma mentira contada para você que acabou de começar nesse mundo de investimentos. Um dos FIs ou fundos de investimento imobiliário mais conhecidos são os fundos de tijolo, ou seja, são fundos que investem em imóveis físicos, setores imobiliários. Podem ser shoppings, hospitais, galpões logísticos, escritórios, entre diversas outras áreas do setor imobiliário. De acordo com o Barsi, existe mesmo uma facilidade em você fazer esses investimentos, mas a facilidade ela está relacionada à facilidade que você tem em comprar uma cota em relação a comprar um imóvel físico de verdade. E eu aposto que se não foi você conhece alguém que já passou por algum perrengue, seja para receber aluguel de inquilino, pagar aluguel, pagar reforma de casa, de apartamento, vender apartamento, comprar apartamento. Então existem essas dificuldades quando você fala sobre um imóvel físico. Também tem a questão do capital, Se você quer comprar um imóvel físico, você vai precisar de muito capital para aportar ali. E quando nós falamos de um fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo, o que acontece? É como se um grupo de pessoas se unisse, fazem aquele capital aumentar, cada um dando a sua cota ali, e aí esse grupo compra um imóvel. E aí cada comprador, cada cotista, cada sócio vai ter a sua parte referente à porcentagem daquilo que você investiu. Parece muito semelhante às ações, E realmente é. Nas empresas o que acontece? Cada sócio tem uma quantia das ações representantes a porcentagem de dinheiro que ele investiu naquela empresa. Então é basicamente igual. E da mesma forma que nas empresas tem os diretores, tem os CEOs para tomar a decisão, em um fundo você vai ter um gestor, que é experiente naquele ramo e em teoria sabe o que está fazendo. E quando nós falamos ainda sobre a compra, da mesma forma que as ações, os fundos também são vendidos em corretoras. Então se você quiser comprar uma ação, basta um clique, e se quiser comprar um fundo, basta um clique. São iguais. A grande diferença aqui é que nos fundos a volatilidade ela é menor, Ou seja, a variação tanto para cima quanto para baixo ela é reduzida. Isso porque os fundos eles também não têm tanta liquidez como as ações. Assim sendo, quando esses influencers falam para você que é mais fácil de fato você investir em um fundo de investimento imobiliário do que investir em uma ação, isso não é verdade. O que pode acontecer é que você já tem uma familiaridade com o setor imobiliário, porque desde criança a gente vê aquela, fulano comprou uma casa, quando você vai comprar sua casa, fulano comprou um apartamento, ciclano está comprando
comprando uma loja, fazendo uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Então você tem esse contato com o setor imobiliário, né, com casas, com apartamentos, galpões, etc. Agora, quando a gente para analisar ações, né, quantas pessoas você conhece que falam: ah, o setor de energia elétrica está desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ah, o setor de celulose, as empresas estão assim, assim, assado. O setor bancário, essa empresa está desse jeito, desse jeito. Então, entendeu? Quando a gente fala de imóveis, o brasileiro ele tem uma familiaridade muito maior, o que acaba facilitando esse conhecimento. Então, vamos ao segundo argumento. O segundo argumento muito falado é que os fundos de investimento imobiliário fornecem uma renda mensal, assim como a renda fixa. Eu preciso que você nunca se esqueça de uma coisa: os FIs, né, os FIs, eles são parte da renda variável, assim como as ações, porque eles estão em constante variação, podendo, como eu disse, tanto se valorizar quanto se desvalorizar. Eles não são como a renda fixa, mas é fato que o pagamento desses dividendos, desses proventos mensais, atraem muitos investidores. Para que você consiga identificar a rentabilidade de um fundo de investimento imobiliário, é muito importante que você esteja atento à valorização daqueles ativos. E isso vai depender muito de qual cenário o setor de imóveis está, né? Se ele está num cenário de alta, de baixa, como que está a demanda do mercado, né? O cenário interno, externo. Da mesma forma que ocorre com vários outros setores, né? Se o setor de energia está em alta, se o setor de celulose está em alta, de bancos, de seguros, etc. Então, tem que estar ligado a esse cenário global do setor de investimento. Falando sobre os imóveis, né, esse ciclo de alta e de baixa, ele é dividido em 4 etapas: expansão, superoferta, recessão e recuperação. Mas Lucas, afinal de contas, o que isso tem tanto a ver com meus investimentos? Quando o mercado imobiliário ele está aquecido, as cotas de um fundo de investimento imobiliário elas vão valorizar durante aquele momento de expansão e superoferta. E de forma inversamente proporcional, né, quando o mercado desaquece, né, e entra naquele ciclo de recessão e recuperação, as cotas vão desvalorizar. Então você pode ganhar ou perder dinheiro de acordo com o ciclo que você está passando. Outro indicador muito importante quando você analisa os fundos de investimento imobiliário é a vacância, ou seja, quanto dos imóveis daquele fundo de investimento estão locados ou não e gerando renda para você. Então, mesmo que os fundos tenham a obrigação de distribuir 95% em renda, dependendo do momento, né, do ciclo que você está passando, se tiver uma vacância muito alta, isso vai impactar e influenciar diretamente a sua rentabilidade. Então, até esse momento aqui, você já deve ter entendido que, assim como as ações, para investir em fundo de investimento imobiliário, você tem que entender vários cenários e vários indicadores. Terceiro ponto, a decisão de investir em um fundo de investimento imobiliário ou em uma ação vai depender do seu perfil de investidor. Se você investiu em um fundo de investimento de papel, de tijolo, seja lá qual for, porque antes você tentou investir em ações, mas aquela volatilidade sobe e desce das ações foi demais para o seu estômago, parabéns, você tomou a decisão correta. Quando nós falamos sobre investimentos, né, não existe o certo ou errado, que é a lei. Não, o que existe é aquele investimento que se encaixa no seu perfil. E isso é muito importante, porque você precisa se conhecer, precisa entender quais riscos você pode ou não tomar e ficar de consciência tranquila. O Barsi, ele foca em ações porque foi a estratégia que ele definiu e é uma estratégia que para ele deu muito certo. Se você definiu a sua estratégia como fundo de investimento, beleza, não tem nenhum problema. Se você fez isso, você já entendeu qual é o seu perfil e sabendo disso, você já está à frente de muitas outras pessoas que nem se conhecem e só saem fazendo um monte de cagada por aí. O ponto aqui é que os ganhos de capital em termos de enriquecimento, não estou falando de ficar milionário, né, virar um milionário que anda de jato, não. Eu estou falando sobre a valorização do seu capital. A valorização do seu capital, ela tem chances maiores nas ações, porque como eu disse, as ações elas têm mais liquidez e também tem mais volatilidade, então ela pode subir muito, mas da mesma forma também pode cair muito e você ficar desesperado. Então, se você escolheu FIs,
fique tranquilo, a sua estratégia não é ruim. Só para você entender um pouquinho, eu vou falar sobre a gestão dos fundos de investimento, né? Os fundos de investimento que têm uma gestão ativa, o que eles tentam? Eles tentam bater um determinado benchmark, ou seja, um índice como, por exemplo, o Ibovespa. A decisão de investir ou não em determinados ativos desses gestores desses fundos, eles estão ligados a algumas coisas, por exemplo, o market time, que é aquele momento, se você está no momento certo para investir naquele ativo, ou se o momento já passou e está muito caro. A seleção também através do potencial de crescimento, né? E também sobre a arbitragem. A arbitragem é basicamente você pegar empresas do mesmo setor e comparar, né? Ver os resultados uma e da outra para escolher aquela que mais agrega no seu perfil. O grande problema aqui é que eu, você, um gestor, outro gestor vai interpretar esses dados, né? Market timing, arbitragem, outros indicadores de forma independente, de acordo com a sua vivência, com o seu conhecimento, sendo que nos fundos, essas ações que os gestores compram, elas são instrumentos de rentabilidade, ou seja, se subir muito, o gestor vai lá e vai vender para realizar lucro. Se cair demais, ele também é capaz que venda para finalizar aquela ação. Enquanto quando a gente fala sobre uma carteira pessoal, né, um portfólio pessoal, muitas vezes aquelas ações são um projeto, como por exemplo um projeto para aposentadoria. Então agora está negativo, mas no futuro tem um potencial de valorização. Então você pode manter aquela ação, você pode comprar mais porque você não está pensando só no agora, você está pensando no futuro e no longo prazo. Isso sem falar também que nos fundos de investimento você vai ter as taxas de administração. Então, querendo ou não, anualmente ou periodicamente vai ter aquela taxa sendo descontada, tendo rendimento positivo ou prejuízo no fundo. Então você não precisa ser um gênio para conseguir uma rentabilidade tão legal assim, mas nesse mercado é extremamente importante que você tenha conhecimento. E se você quer ter conhecimento, você já sabe o que fazer, né? É só se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ficar ligado em todos os vídeos que eu trago aqui para você e eu tenho certeza que você vai aprender. Então se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!